Ok, Victor Anderson, meu irmão de outra mãe. Yeah! Incrível. Eu gosto do seu ponto de vista de incrível. Seja bem-vindo ao meu podcast, que começou, como eu comecei esse podcast, ia ser sobre, sabe, vício, adição, todo esse tipo de coisa divertida e se transformou em algo que tem sido mais, eu acho que para muitos de nós, mais para aqueles esquisitões e buscadores do mundo, está se transformando nisso a essa altura, porque por isso que eu estou com você aqui, porque você é esquisitão. Isso eu sou assim, você está correto. Quem é esquisito o suficiente para vir aqui? Victor, yay! Vamos fazer isso. E você também teve uma jornada com adição. Há quanto tempo você está sóbrio? Vai fazer 6 anos daqui a uma semana. Daqui a uma semana. Engraçado que vai ser quando vai ser postado isso. Parabéns pelos 6 anos. Bom, gratidão. Eu também queria falar com você de uma outra coisa, porque nós dois trabalhamos e usamos as ferramentas de Access Consciousness, graças a Deus. Oh, meu Deus. Na verdade, eu estava surfando outro dia, eu estava pensando sobre como que eu tenho as barras, sabe? Olha aí a volta. A Austrália é tão bonita, é interessante de ver quanto que muita gente está infeliz. Eu estava ponderando, cara, eu não consigo imaginar como que funcionaria sem essas ferramentas. Mesma coisa aqui, totalmente. Mas, então, uma das coisas que eu queria falar com você, porque então, tem sido uma jornada interessante ao longo dos anos de, sabe, usar essas ferramentas, trabalhar com Access, fazer classes e ver onde eu tentei me criar como diferentes coisas. Bom, eu vou fazer desse jeito, e essa é a maneira certa de fazer a consciência, é assim que parece a consciência, assim que é consciência. O que eu quero falar com você é que eu vi você, especialmente nos últimos anos, se criar da sua maneira. Então, eu tava tendo. Você postou uma coisa semanas atrás, quando você tatuou toda a parte de trás da sua cabeça. É, cara, e eu tava. Ok, eu fiquei, cara, você, cara, eu fiquei empolgado por você. E dá para dizer também que as pessoas ficaram, oh, meu Deus, dá para fazer isso? Tipo, quando você está numa jornada e você, sim, essa é a minha jornada, é assim que eu faço. E eu estava conversando com a sua irmã hoje de manhã, perguntando umas coisas a ela. Ela me contou uma história sobre como a sua mãe ficou meio que chateada com você por isso. E você falou para ela porque ela tem um relacionamento interessante, né? Ok, mãe, eu vou parar de fazer tatuagem quando você deixar esse cara. E eu ri demais, cara, isso é muito engraçado. Bom, sabe? Ok. Antes de tudo, eu acho que você precisa nos mostrar a tatuagem. Claro. Vamos ver se aparece. Vê se esse ângulo funciona. Se inclina. Ai, meu Deus, adorei. Sim, funciona. Sim, foi uma escolha selvagem. Eu quero falar disso, não necessariamente da tatuagem, mas mais sobre mais a criação da sua vida, eu acho, nos últimos 6 anos em especial. Ah, e provavelmente é meio que o lapso de tempo em que eu comecei a realmente a criar minha vida. Antes eu estava realmente. Agora eu fiquei. Quando eu fiquei consciente do que as minhas escolhas estavam criando antes disso. E a tatuagem começou com eu começar a ficar careca e eu fiquei, isso não é divertido, eu vou criar algo divertido em vez disso. Daí surgiu a ideia. Mas também, para mim, é quase como
é também estar conectado com o compromisso comigo, de uma certa forma, onde não tem mais o esconder, eu só vou ser eu e vou escolher o que for, o que funcionar para mim. É, realmente não tem volta nisso. Você não dá para mudar de ideia, né? Quando tatua a cabeça, não dá para esconder também. Então, isso é uma pequena parte disso. Eu amo também. Eu tenho tatuagem em todos os lugares. Eu adoro também, e eu adoro essa energia a partir da qual você fez isso. Eu também, e me deixa feliz, sabe? E se traz à tona julgamento, definitivamente, você pode perceber os diferentes pontos de vista das pessoas que você encontra. Que é meio que eu gostei, tudo bem, mas também não é relevante, mas ok, o que que é isso para mim, sabe? Aí foi interessante, porque você me perguntou uns dias atrás se eu queria fazer um podcast com você. Eu acho que no passado eu teria tentado controlar bastante isso, em passar na minha cabeça conversas, e dessa vez a minha cabeça estava vazia, não tinha ideia de por onde iríamos, o que iríamos falar, foi super legal. Ah, as coisas devem estar mudando. E aí eu estava pensando que, na verdade, quando eu morava na Austrália, em 2018, tipo uns 7 anos atrás, eu fiz uma sessão particular com você. Ah, eu lembro disso, na tua casa. Você também morava aqui na época. E eu lembro que você me perguntou qual é a escolha que você fez, onde você consegue ver o que ela criou. E eu não consegui encontrar uma escolha, eu não tinha um exemplo, era um branco, porque eu não estava presente com as minhas escolhas, eu não estava presente comigo sendo a fonte da criação da minha vida naquela altura. Naquela altura eu fui até você que eu estava empacado, o que que eu faço aqui? Eu estava desconectado de mim, de eu ser a fonte, de ter as minhas escolhas, de que eu, tendo as minhas escolhas, crio o que aparece. E eu hoje olho para aquilo e fico, uau, aquilo começou a mudar coisas, porque a partir dali eu reconheço que eu fiz compromisso de uma maneira diferente, que evoluiu ao longo dos anos. Naquela época eu ainda bebia muita coisa. É, e outras coisas, sim, eu entendo isso. E um ano mais tarde, mais ou menos, eu fiz o compromisso de realmente parar de beber. Aí, ah, tomar conta e olhar para minhas escolhas e ver o que elas criavam. E eu vejo que aquela disposição de estar presente com isso realmente mudou bastante. Aí exponencializou a partir dali, sabe? Como você falou, os últimos anos têm sido incríveis para mim e mágicos. E as coisas continuam aparecendo das maneiras mais mágicas e eu consigo reconhecer que eu estou disposto a estar lá. Eu estou disposto a receber de uma maneira diferente. E tem sido incrível. Isso é lindo. E não é interessante como a consciência funciona? Isso foi 7 anos atrás, você está sóbrio há 6 anos, eu estou sóbrio há um pouco mais de três. E eu lembro que no primeiro, eu acho que nos primeiros meses eu tive uma conversa com você, não consigo lembrar em que momento disso, mas no início disso. E você está lá com a energia do que poderia ser se eu tivesse disposto a continuar indo. Foi muita inspiração para mim, então te agradeço por isso, porque tem sido também que uma das coisas que eu falei eu fiz muito eu sou muito grato por isso, porque, porra, eu precisava daquela estrutura, sabe? Precisava saber, sem sombra de dúvidas, que eu tinha um problema. E, mas o que eu aprendi, sabe? O que eu comecei a aprender, é que isso é incrível para me deixar sóbrio, mas a única coisa que vai me manter lá é criar minha vida. E essa parte, sabe, com o que você está falando, eu lembro de fato que o Gary Douglas
Isso foi, acho que logo que eu parei de beber, eu estava lutando e ele falou para mim, sabe, se você começasse a criar a sua vida a partir do que é verdadeiro para você, ela vai decolar de maneiras que você não consegue nem imaginar. Eu fiquei eu ouvindo você, e sabe, ouvindo você falar, porque é o seguinte, a gente não tem a menor ideia do que isso é. Isso para você é completamente diferente do que é para mim. Então é essa coragem, eu acho, de seguir numa jornada que não tem regras. Hum, é coragem, com certeza, e realmente eu também notei, é uma disposição de seguir a sua conscientização, de seguir aquilo que é leve, que não tem que ser lógico, nem linear, nem decifrável. Eu posso olhar para algumas das escolhas que eu fiz ao longo dos últimos poucos anos, onde eu simplesmente sabia que era para fazer alguma daquelas escolhas e agora eu consigo ver o que elas criaram. E elas realmente me colocaram num caminho que foi incrível e que abriram muito, mas não tinha uma maneira de eu ter decifrado a que aquilo levaria naquele momento. Era só, eu preciso ir para lá, sabe? Não é interessante, sabe? Onde vejo uma grande parte disso, uma grande parte do que permite que isso expanda muito mais, quando olha para trás, para coisas assim, e fala, eu escolhi isso. Realmente eu fiz uma escolha que abriu a porta, que abriu tantas portas de gestão. A partir de eu ter escolhido isso. Sim, e, entre aspas, algumas das grandes escolhas que eu fiz foi primeiro parar de beber. E naquele momento eu sabia que era isso que eu ia fazer, tinha que fazer. E eu consigo ver claramente onde isso começou a me levar e também consigo ver claramente para onde eu teria ido se eu não tivesse feito aquela escolha naquele momento. Isso é muito diferente. Então, sabe, eu acho que 3 anos depois de ter feito aquela escolha, eu vi de uma amiga que eu estava prestes a ter sido demitido, coisas que estavam prestes a acontecer, que ninguém tinha dito. Mas no momento eu sabia, eu tenho que mudar isso, isso não vai terminar bem, isso não vai me levar para o lugar que eu desejo. Eu estava no ponto que eu sabia de algo, mas não era cognitivo. E aí, a outra escolha foi quando eu escolhi me mudar para o México, porque não foi nem me mudar para o México na época, eu só fui lá visitar meu amigo Marley por 2 semanas, que era para ficar lá. Eu acho que eu estava no Brasil trabalhando, assim, eu falei, cara, eu tenho que ir para o México, eu não sei, sabe? Surgiu assim, e me atraiu para lá. E aí, nas 2 semanas que eu passei lá, eles têm me perguntaram se eu queria me mudar para lá, me mudei para casa deles, isso abriu tantas portas, ok? Vamos lá, vamos fazer isso, tô dentro. E naquele período de tempo, abriram-se tantas possibilidades para trabalhar em classes naquela parte do mundo e tantas outras coisas. E todas essas escolhas me levaram para onde eu estou agora. É tipo, caramba, é simplesmente incrível. Eu tô, uau, eu consigo reconhecer que é porque eu estou mais disposto a estar consciente, sabe? Se eu olho para a maneira como eu estava criando, ou de fato não criando a minha vida antes, eu não teria nem notado esses chamados, porque eu estava tão desconectado de tudo, sabe? Totalmente, eu também entendo isso, e também muito interessante junto disso, sabe? Eu lembro, se eu tivesse tentado olhar para chegar onde eu estou agora, 3 anos atrás, teria sido uma total impossibilidade, mas como que você falou, fazendo essas duas escolhas que você fez, que foram meio que o catalisador para abrir as portas, isso é uma coisa muito poderosa. E eu tenho. Eu
tenho, eu estou no aplicativo Access Me, maratonando, eu nem lembro a classe que eu vi ontem, mas eu sempre ouvi o Gary falando, sua vida é a soma total das escolhas que você fez. Eu ficava, que porra é essa? Isso está acontecendo comigo, mas nessa classe aqui ele fala que o seu ser é a soma total de todas as escolhas que você já fez. E ele vai falando, ele continua e vai falando como cada um de nós tem escolhas disponíveis que outras pessoas não têm, porque elas não escolheram aquilo que nós escolhemos. E abriu para mim uma conscientização no meu mundo de como únicos cada um de nós é, porque ninguém escolheu o que eu escolhi, ninguém escolheu o que você escolheu, ninguém criou a vida que você criou. Então, essa única escolha, essa escolha assim, essa necessidade, não sei, eu acho que de decifrar, é, sim, ele torna o viver e o escolher tão empolgante, porque qualquer uma das escolhas que você faça pode ser uma dessas escolhas, e talvez de uma forma elas sejam, todas contribuem. Mas é assim, uau, se realmente você pode reconhecer que as suas escolhas estão criando, você pode encontrar alguns exemplos para si, você pode perguntar, me pergunto que escolhas eu posso fazer agora, o que é isso criará, o que elas criarão. Talvez você só vai notar isso em anos depois, mas que legal estar nessa jornada. E aí você pode descobrir o que as suas escolhas estão criando. E, porra, se viver pode ser dessa maneira, eu tô tipo, como você pode ser qualquer outra coisa do que empolgado e grato com isso? Deixa eu te dizer algo sobre isso também para as pessoas ouvindo, que você trabalhou pra cacete para chegar nisso, que eu quero deixar claro essa parte também. Eu fiz isso onde eu vi uma pessoa, sabe, tipo, alegre, feliz, a vida funcionando, tipo, porra, que cuzão é esse? Sabe, você nasceu assim, e, sabe, tem certas pessoas que tiveram muito mais facilidade na vida delas, mas de ver quando alguém fez as escolhas a partir do. Bom, eu vou falar por mim, tenho bem certeza também do que eu já falei disso com você. Eu tive muita merda escura, lugares sombrios, sabe? E falando, eu lembro uma escolha que eu posso aqui apontar aqui. Eu lembro a última bebida que eu tomei. Eu vinha bebendo há 12 dias, além de outras coisas. Vamos colocar dessa maneira. A gente não tem que se incriminar. Eu vinha bebendo direto há 12 dias. E aí voltei para Houston e aí eu fui, peguei uma garrafa de vinho. A essa altura eu estava bebendo só para acalmar meus nervos, porque quando eu não bebia, meu corpo tinha umas coisas estranhas. Então, eu peguei uma garrafa de vinho e sabia que em algum lugar no meu mundo que eu ia parar de beber amanhã. E acabou aquela garrafa de vinho. Eu falei, ah, eu vou pegar só mais uma. Foi até a loja que tinha acabado de fechar. E eu olhei o outro lado da rua pro Whole Foods. Eu passei lá. E aí tinha era como aquela energia de que você falou da escolha de simplesmente sabia. O meu ser apareceu e foi tipo, eu simplesmente falei, acabou, é isso. Parei. Essa foi uma das escolhas onde você simplesmente sabe, é isso. Pronto, eu tô indo nessa direção. É. E eu, sabe, eu tentei parar várias vezes, mas era sempre a partir de é o que eu devo fazer, não era a partir de um compromisso comigo, não a partir daquele lugar de saber. Então não funcionava realmente, funcionou por um tempo, mas dessa vez foi diferente. Eu tenho que te ver com isso que você estava falando há pouco, sabe, é uma jornada, não é. Definitivamente eu não tenho ponto de vista que eu cheguei ao que eu estou perfeito agora, mas eu notei, experienciei que fica ficando mais grandioso e mais diferente todo o tempo.
Então, eu diria, sim, como você falou, eu fiz muitas escolhas e coloquei muito trabalho para chegar onde eu estou. Tenho 40 anos agora, e eu diria que no último ano foi o mais desfrutável, curtido, em olhar para como a gente pode mudar todo o tempo, é de sim, o que mais está disponível para mim? Se é tão incrível agora, não é que seja tudo maravilhoso. Eu ainda vou, acho que todos nós, para diferentes lugares que a gente passa coisas que talvez a gente tenha aqui. Então, definitivamente, não é tudo, sabe, fofura, não tem problema. Não, mas eu não sei, sabe? Quando você pode fazer um compromisso consigo mesmo e nessa jornada de ok, o que mais é possível para mim, você realmente pode saber mais e mais que você realmente sempre tem escolha, o que é super empoderador, então, porque aí você sabe que você pode mudar, mesmo quando atravessa algo. Eu sei agora que eu tenho poder de mudar o que quer que esteja acontecendo, comparado com anteriormente na minha vida, onde eu teria escolhido ser uma vítima numa situação. E com aquela escolha, não tem muito mais realmente possível a não ser o efeito do que esteja acontecendo. Totalmente. Eu acho que a gente fala com o Access, o tagline do Access é empoderar você saber que você sabe, mas você tem que escolher ser empoderado e empoderar-se. Essa é outra coisa para mim. Cara, tem sido uma jornada interessante sair da vitimização, de reconhecer que eu estou criando tudo isso, as minhas escolhas estão criando tudo isso. Eu acho que uma das coisas que tem sido úteis para mim também, onde é que eu ganhei muita confiança por mim, é de reconhecer. Você falou que não é tudo cor-de-rosa. A gente vive num mundo com muita gente, mas o que eu comecei a reconhecer é que quando eu, quando eu sou muito mais claro quanto ao alvo, aí qualquer coisa que apareça, se eu tenho a confiança em mim, e aí tá aparecendo alguma coisa, tá aparecendo quando que me leva mais próximo desse alvo, mesmo que seja uma pilha de merda, apareça assim. E isso é muito diferente do que de tudo isso. Certo, é, totalmente. É como ter essa clareza de, ok, eu sei para onde eu estou indo de um modo. O que não é definir, mas também é claro no sentido de para onde eu estou indo, sou eu, é para mais de mim. E o que eu sei, porque eu sei que é possível, o que eu descobri através dessa jornada. Eu lembro de ouvir uma coisa que o Dan falou, ele estava falando de uma coisa há um tempo atrás, que fez um clique no meu mundo de um jeito diferente. Ele estava falando do Gary, entre aspas, ter a estrela do norte. O alvo dele é mais consciência no mundo, ponto. Mais conscientização, mais consciência. Ele sabe disso. E aí a gente sabe isso dele. Pô, é isso, é para isso que eu vou. E que essa é o que isso é o que ele permite que eu conduza. E eu lembro que quando o Day falou isso, eu realmente não fiquei presente realmente, nem reconheci o que é isso para mim, porque é fácil falar. Bom, é fácil lançar a palavra consciência por aí. Sabe, eu estou fazendo consciência, sabe, fazendo, sendo a palavra operacional, mas é outra coisa que eu notei, para ficar realmente presente com essa energia de o que isso é para mim. É, hum, e eu estava bem agora, foi legal você ter dito isso. Eu lembro dessa conversa a que você estava se referindo agora no início da sua sobre de ficar sóbrio. Eu lembro dessa conversa que a gente teve, que foi uma contribuição, porque eu lembro
de não saber o que dizer, sabe? Cara, eu não sei realmente, sabe? Eu realmente gostaria de ajudar. Eu me importo com o Brandon, mas eu não sei o que dizer. E é legal você reconhecer que isso contribuiu de alguma maneira, porque para o que eu estou olhando é para toda coisa do ser, o que a gente escolhe ser. É tão imenso que pode criar muito para nós e para as pessoas ao nosso redor. Eu também estou olhando para a minha própria jornada e sou muito grato pela minha irmã, quero mencionar, porque ela me viu para atravessar tudo isso. E ela realmente não tinha um ponto de vista com isso, ela não me julgou. Ela estava na permissão de mim, das minhas escolhas, e ao mesmo tempo ela estava sendo um espaço, ela estava sendo ela, estava escolhendo por ela, estava criando a vida dela, que eu notava, embora eu não tivesse disposto realmente a receber, ou mesmo considerar, eu mesmo ir por ali, que algo mais pudesse ser possível, porra, ela me viu passar tempos sombrios, ela teve que ligar para a ambulância uma vez, para me levar para a clínica de drogas, porque quase morri algumas vezes, provavelmente, nem lembro daquela vez, eu simplesmente só acordei lá, tipo, porra, como é que cheguei aqui? Tive que falar com a psiquiatra e convencê-la que eu não estava tentando me matar. E ela, eu, tipo, não, eu estava só festando, talvez tinha peguei, tomei demais. Qual é o seu problema? Todo mundo tá tão duro comigo, porra, qual é o problema de vocês? Mas também eu sempre me impressionou pessoas que conseguem parar. Isso não sou eu. Quando eu começo aí, não tem parada. É só quando eu apago, vou para um blackout direto. Isso não ajuda muito, né? Mas, que diga, pode falar. O que eu ia dizer, então, é que quando eu fiz uma escolha diferente, a minha irmã estava lá para mim. E eu permiti que ela tivesse, porque ela sempre esteve, sem nenhum ponto de vista, na permissão, sendo ela. Então, ali, ela também estava ali quando eu fiz a escolha diferente. E isso foi mais valioso para mim do que qualquer palavra poderia ter sido. Sabe, qualquer um, quando você quer ajudar alguém, e tenta encontrar as palavras perfeitas para fazê-los fazerem uma escolha diferente, mas isso não funciona. Porra, eu não vou mudar até eu mudar, a escolher mudar, e ninguém pode me falar nada. Mas o que alguém pode ser, você fala de ser, de consciência, você consegue ser isso, ver isso, eu consigo ver o que você está sendo agora. Isso me inspira, me convida. Eu sou afortunado o suficiente para ter tantos amigos legais no mundo com quem eu escolhi me cercar, que sempre me convidam a mais. E esse é o poder, sabe? De, ok, sabendo isso, o que que eu posso escolher ser para me convidar para mais e também qualquer outra pessoa que esteja buscando por isso. Ah, eu amo isso, eu amo isso, acho que isso é incrível, sabe? O que eu gostaria de reconhecer sua irmã também, porque ela simplesmente é. Estávamos falando de unicórnios antes de começarmos esse programa. Ela é um deles, é uma dessas criaturas diferentes, e muitos de nós somos. Essa coisa que você falou de, sabe, fico surpreso ou impressionado quando alguém não consegue parar. Me impressiona quando alguém pode mudar qualquer coisa, porque eu sei da porra da coragem que se requer para mudar algo. Isso requer uma escolha diferente. Como você falou, nós somos os únicos que podemos fazer isso. E você pode procurar fazer escolhas a partir da conscientização e fazer escolhas que parecem como se fossem escolhas, mas são mais decisões a partir de conclusões, são coisas bem diferentes. Mas como se faz isso? Esse é o caminho para mim de aprender realmente a ficar presente com a baboseira que eu dizia a mim mesmo. Como é que você passa?
Como é que você sabe a diferença na sua experiência? Como é isso para você? Tem uma, tem um saber que vai junto com isso, sabe? Seria, não tenho muita certeza de como colocar em palavras, a não ser que simplesmente você sabe, assim, para mim, é assim, se eu estou presente, que é uma maneira que eu posso dizer, se eu estou presente, é impossível mentir para mim mesmo. A única vez que eu posso mentir para mim é quando eu não estou presente, porque quando eu estou presente, isso vale para tudo isso. Eu acho que é meio que uma maneira de se olhar para isso. Quando você está presente na sua vida. Assim, uma coisa que eu fiz no início da minha sobriedade, eu escrevi bastante, acho que ainda tenho, acho que está no meu container lá em Houston, 5 cadernos, eu acho. Vai saber o que tem lá. Vai ser um podcast um dia, não, brincadeira. O que eu fiz é que eu escrevi muita coisa, porque o que eu aprendi é você não pode mentir para si mesmo no papel. Você não consegue. Você tenta escrever mentira sobre si mesmo no papel, é ver que não funciona. Ah, mas faz, uau, fica bem óbvio, né? Você tipo, o que que eu estou fazendo? Eu acho que isso foi parte do que isso me ensinou. Que se eu estou presente na minha vida, eu sei quando eu estou mentindo para mim, falando baboseira para mim. Ou me enrolando. Eu também queria te perguntar e trazer, vamos ver, que todos nós somos diferentes e que a jornada e nossas escolhas serão diferentes, porque tem momentos, sabe? Eu te considero um bom amigo, eu acompanho a sua jornada e tem momentos em que eu fui para dúvida comigo mesmo de não ter colocado tantos trabalhos assim. Tipo, você fez você tem vem escrevendo, se coloca em público, você é um cara bem conhecido em alguns lugares. Aí toda essa coisa, eu não fiz tudo isso. Será que eu estou me enganando? Eu deveria estar fazendo mais, deveria ser mais difícil. Todas essas diferentes coisas, e aí, em algum lugar, eu sei que isso não é verdade. Tipo, minha jornada é a minha jornada. E tem sido imensa. E eu coloquei meu trabalho nisso, mas foi diferente, muito diferente do seu. Eu não fiz isso, foi para o AA, por exemplo. Então, será que você poderia falar um pouquinho sobre isso, se tiver alguém, sabe? Esse lugar onde a gente se compara, eu acho que, porra, é uma coisa que pode matar tudo, né? Totalmente. Uma das conversas que temos no Access é falar dessas habilidades psíquicas que todos nós temos, habilidade psíquica comum. E basicamente, você pode olhar para isso como a sua, sabe, essas ramificações da conscientização que saem quando aparece qualquer coisa, e você vai para o porquê, por como isso deve ser, como é que outras pessoas estão fazendo isso, daí instantaneamente você está em comparação de si com os outros. Todos nós nos relacionamos a isso, porque todos nós fazemos. Escolhe qualquer área da sua vida onde você fica, isso parece não funcionar, deveria estar funcionando assim. Você vai, se conecta como todos os outros fazem, como todos os outros fazem funcionar, o que funciona para eles, para você não. Tipo, é a mente do macaco e a armadilha da insanidade. Então, mas veja, porque nós somos criaturas complexas, muito interessante. É engraçado para mim, ouvindo você falar isso, eu fiz a mesma coisa, sabe? Eu não tenho sido suficiente, não fiz suficiente. Tipo, o que que eu estou fazendo? Em vez de fazer, você fez da sua maneira e eu da minha maneira. E isso é, porra, tão lindo. É a parte do saber disso. É muito clara, é muito sorrateira ao mesmo tempo. Sabe, não é tipo.
se eu realmente estou presente com uma coisa desse tipo quando aparece, eu sei o que é verdadeiro para mim. Mas é essa parte da presença que você estava falando também. Sabe, é interessante quando você falou, eu fui muito do trabalho duro com a A e todas as diferentes coisas. Eu tive que, eu ainda não tinha terminado a coisa de descobrir quem eu não era. E eu ainda tinha que, eu tinha muito mais mentiras para atravessar por mim mesmo. Eu precisava estar perto de um grupo, perto de pessoas que me diziam que eu era dos outros. Precisava estar num grupo que dizia que a minha chance de conseguir isso era pouca. Precisava estar num grupo comprometido com estrutura, com mudança por incrementos. Esse mudança não funciona para mim. Pô, eu sou humanoide, podemos fazer tudo para ontem, mas na sobriedade, isso não necessariamente é a maneira que vai funcionar. Para mim, olhando para trás, para isso é interessante porque tem muitas coisas que eu tive que me dar conta em primeira mão que elas não eram verdadeiras para mim. Eu tinha que ver isso. Aí, porra, aparentemente, sabe quando você fica assim, eu preciso nadar na merda o tempo que eu puder até perceber que eu não sou um pedaço de merda? É, e isso é gigantesco. Cada um de nós tem que passar a sua própria jornada. Eu acho que todos nós sabemos em algum lugar o que se requer para nós, para mudar. Sim, e eu também. Eu tenho, cara, tem tantas coisas com isso. E mesmo nisso, como uma pergunta para. Mesmo isso como uma pergunta para qualquer pessoa que esteja ouvindo, de em vez de ter isso como uma conscientização, é que você sempre ah, vai ter mais daquilo que você julga, você vai sempre ter mais daquilo que você coloca a sua atenção. Se é dúvida, você vai ter mais dúvida. Se é, você está errado, você vai ter mais do você está errado. E se for, o que é que você realmente sabe? Uma das perguntas para mim, levei 6 meses para começar a fazer essa pergunta a propósito, bom, porque eu estava. Bom, e se tudo isso, na realidade, for um presente? E terminou, quem sabe, finalmente, eu posso falar isso agora porque me deixa mais leve e sei que é verdadeiro. É que o que eu escolhi 3 anos atrás, naquele momento, naquela época, era a sensação, a aparência, e era, do meu ponto de vista, a porra da pior coisa que poderia existir e poderia acontecer. E agora foi o maior presente da minha vida. O maior presente que eu já recebi. Porra, muito legal. Acho que isso é uma grande parte disso. Na verdade, eu não me arrependo de nenhuma das minhas escolhas. Amo isso, porque eu cheguei num lugar onde eu tenho gratidão por tudo isso. E isso é incrível, sabe? Bom, tudo foi parte da minha jornada e eu estou aqui agora, então tudo bem. E você é um homem lindo e é um grande amigo também. Eu sou grato de ter você na minha vida. Obrigada, e eu também. Eu só quero dizer com isso, uma grande mudança para mim também foi começar a reconhecer que eu posso ser um presente, que eu posso ser um convite, que eu posso ser uma contribuição. Porque olhando para você agora faz tão feliz. Eu vejo você em diferentes coisas, em classes, e você tem uma alegria em você que você não tinha da mesma maneira lá atrás. Era manufaturado, é? Você ainda era um facilitador incrível, eu sempre curti as classes com você. Você tem esse presente de colocar palavras nas coisas e explicar escolhas de maneira que eu fico, uou! Mas a maneira como você é agora me faz tão feliz e é um convite tão grande.
E eu queria expressar isso também, porque foi uma grande mudança para mim, quando eu comecei a reconhecer que eu também posso ser isso, eu posso ser isso para mim, e também saber que a gente escolhe, na verdade, tem um efeito no mundo, faz uma onda e as pessoas notam o que você é no mundo, as pessoas notam. E isso torna isso ainda maior e mais divertido para mim, esse, se eu não só escolho isso por mim, eu posso escolher isso por todo mundo. Isso é procurar algo diferente, isso é estar disposto a começar a ser algo diferente, talvez fazer uma escolha diferente. E, pô, isso é muito legal. Sim, isso casa com o que estávamos falando antes, da diferença de escolher a partir de ser. Escolher a partir de ser, do ser é uma escolha para todos. Eu amo a maneira como você coloca isso. Realmente é legal, e você pode reconhecer que no passado eu teria feito, quem sou eu para pensar que eu poderia ser alguém assim? Mas esse ponto de vista também cria muito mais disso, como, sabe, essa coisa de falta final, pedaço de merda, mas quando você começa a reconhecer que todos nós temos o poder e escolha de ser mais. E é legal, sabe? Como eu estava sendo com isso, eu tenho esses amigos legais. E uma parte realmente grande do que os torna legais e incríveis e um convite é a disposição de escolher. Não é que você é diferente de cara, mas também é a sua habilidade de receber isso, né? A gente não poderia ter ter amigos assim, as amizades que você tem 7 anos atrás. Eu lembro de uma conversa com o Gary falando de receber, estava falando com ele de como eu não recebi a amizade dele. Ele falou: não é que você não iria receber, é que você não podia. Eu mudou a maneira de olhar para isso. Não, não, eu não podia receber, não tinha jeito de eu receber, eu estar presente um com o outro, como uma conversa como essa aqui agora. E isso é o que vai se requerer para o nosso mundo ser mais isso, né? E quem você decidiu que é mais grandioso que você, né? Esse ninguém for, somos todos só diferentes. Aí, pegando isso como um exemplo, o Gary, eu trabalhei com ele, conheci ele 8 anos, eu começo a estar disposto a considerá-lo amigo, em vez de aquela espécie de, sabe, oh Gary. Eu tive um momento legal no ano passado, eu estava em Houston e liguei para ele, falei, eu estou aqui, eu tenho um espaço, você quer fazer alguma coisa? E a gente fez, eu fui visitá-lo, eu nunca fiz isso, eu jamais teria considerado que eu poderia escolher isso. Ele foi tão legal com isso, assim, vem aqui almoçar. E a gente ficou lá junto por algumas horas, eu fiquei, uau, isso é diferente, eu amo isso. E sabe, o ponto de vista dele não é de que ele é maior, esse é o meu ponto de vista. É, é, isso é fantástico. Eu estou muito grato por essa conversa. Gratidão, eu também, realmente foi muito legal. E eu quero mencionar uma coisa, porque nós falamos muito de escolha. Eu comecei uma aventura de 1 ano, que basicamente chama-se Uma Escolha para Mudança. E essa escolha é um grande tópico. Se for divertido para alguém, acabou de começar, você pode entrar em qualquer momento. Vem, confere aqui no brandonwatt.com/one choice. Vai lá, confere lá. E Victor, gratidão, meu amigo. Muito obrigado, obrigado por me convidar e obrigado por ser você escolher ser um presente. Eu estou muito grato. Isso é mútuo, ok? Paz para todos, paz.